A gente vai continuar nossa série de mensagens no livro de Filipenses. Nós estamos hoje na penúltima mensagem para terminar o capítulo 1 desse livro de Filipenses. Se você ainda não leu Filipenses, eu gostaria que você lesse o livro de Filipenses. Essa carta de Paulo aos Filipenses é uma carta fantástica que fala sobre a alegria. Paulo estava preso, encarcerado, e mesmo preso ele fala várias vezes, obrigado irmão, sobre a alegria. Então só para a gente relembrar algumas coisas, essa carta de Paulo aos Filipenses, a ideia central dessa carta é a alegria, o regozijo, a felicidade. Mais de 16 vezes nesse pequeno livro, nós vemos Paulo falando sobre uma expressão muito parecida com outros textos que a gente também é incentivado a sempre se alegrar. Ele fala: alegrai-vos no Senhor. A segunda coisa interessante dessa carta é que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo durante uma prisão. Ele estava preso. E ele ministrou a essa cidade de Filipos na sua segunda viagem missionária. Esse é o mapa da segunda viagem missionária de Paulo, as cidades que ele passou. Filipos está lá em cima, foi uma das cidades onde ele edificou a igreja, e por isso ele escreve depois a igreja de Filipenses. Então, se você está com a sua Bíblia impressa, ou sua Bíblia no aplicativo, abra aí no capítulo 1, a partir do versículo 20, vai estar projetado na tela, mas vá acompanhando também na sua Bíblia, traga sempre uma caneta, um bloco de anotação, porque talvez tenha algumas coisas que aparecem aqui, e você gostaria de anotar, e você está preparado para fazer isso. Nessa passagem que a gente vai ver hoje à tarde, Paulo revela a sua perspectiva inabalável diante da vida e da morte. Nós vamos ver como Paulo se posicionava diante do fato dele estar vivo ou diante do fato dele estar morto. Ele vai, tanto na vida como na morte, dizer que a sua vida estava fundamentada na fé, a fé inabalável em Jesus Cristo. Ele vai demonstrar nessa passagem de Filipenses 1, do 20 ao 26, que viver para Cristo era mais importante, independente das circunstâncias. É o que ele vai nos ensinar, e é o texto que a gente vai ler. Aguardo ansiosamente, e espero que em nada eu serei envergonhado. Ele tinha essa certeza. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. E aí ele faz uma expressão, ele traz uma expressão muito interessante. Agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo vai continuar dizendo o seguinte: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuo vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. Então já não sei o que escolher. Paulo começa a dizer o seguinte, que ele estava dividido em alguns pensamentos. Se ele continuava vivo, ele teria a oportunidade de continuar falando, escrevendo cartas, orientando irmãos, mesmo na prisão, evangelizando os guardas, e ele teria então o fruto do seu trabalho. Mas ele coloca: eu estou pressionado de dois lados, eu desejo partir e estar com Cristo também. E se eu partir e estar com Cristo, se eu morrer para estar com Cristo, isso seria muito melhor. Numa outra versão, essa expressão que ele usa seria incomparavelmente melhor, partir e estar com Cristo. Contudo, é mais necessário por causa de vocês, igreja, que eu permaneça vivo. Paulo começa a fazer então uma avaliação do que seria melhor, permanecer e fazer a atividade missionária que ele já estava fazendo, ou morrer e estar com Cristo, que seria muito melhor. Mas ele coloca diante dele uma possibilidade. Para mim, o mais importante é ficar com vocês, é permanecer vivo, enquanto tenho essa oportunidade. Convencido disso, sei que vou permanecer,
e continuar com todos vocês para o progresso e a alegria da fé de vocês. Em nenhum momento nós vemos Paulo olhando para ele, os seus planos, os seus sonhos, ele sempre olhando para a igreja. O fato de ele ficar dividido entre estar com Cristo e escolher estar com a igreja, é porque ele pensava no benefício da igreja, ele pensava naquele povo, ele não pensava só nele, a fim de que, pela minha presença com vocês, outra vez, a exultação de Cristo Jesus transborde por minha causa. É esse texto que a gente vai olhar nessa tarde. E quando a gente olha esse texto, a visão de Paulo sobre a vida é que Cristo deve ser honrado no seu corpo, não importa o que aconteça. Esse homem, ele fala isso: eu quero honrar e glorificar ainda mais Cristo através da minha vida quando ele estava preso. Portanto, se há algo que nós precisamos, que somos desafiados nessa tarde, olhando para esse texto, é também que através da nossa vida, das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso envolvimento com as pessoas no decorrer da semana, Cristo seja honrado, Cristo seja adorado. Nós ouvimos isso hoje pela manhã na classe do pastor Fernando e da Ieda, que através da nossa vida, a luz de Cristo brilhe diante das pessoas. O sal da terra que nós somos, salgue as pessoas ao ponto deles verem que nós somos diferentes. E Paulo então diz que se isso significa continuar a viver, Cristo vai continuar sendo honrado enquanto ele estar vivo. Só que Paulo também diz, se honrar a Cristo significa morrer, então vou morrer para Cristo, e Cristo continuará sendo honrado também na minha morte. E por que é interessante a gente ver Paulo falando sobre isso? Porque quando você fala de morte hoje, é um assunto que nós não queremos falar muito. Geralmente não está nas nossas rodas de conversa. Só que para este homem, morte não era algo que o assustava. Porque Deus é glorificado quando nós valorizamos Cristo acima da vida e da morte. Seja na vida ou seja na morte, nosso desejo é glorificar a Cristo, é honrar a Cristo. E era dessa forma que Paulo vivia. Paulo, ele tinha um anseio de glorificar a Cristo, seja pela vida, seja pela morte. E ele reconhece que tanto vivo como morto, isso aproximava ele do Senhor. Está bem pequeno, mas é o mesmo versículo que nós já lemos. Eu vivo em ansiosa expectativa e esperança de que nunca farei nada que me faça envergonhar de mim mesmo, mas sim que sempre estarei pronto a falar de forma corajosa de Cristo, enquanto estou passando por essas provações aqui. Ele fala da prisão. Tal como no passado, também agora, eu serei uma honra para Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Nessa outra tradução, ele fala de uma forma mais aberta sobre as suas experiências ali naquela prisão. Mas o desejo de Paulo, mesmo preso, era continuar glorificando a Deus. Há um texto em Coríntios que diz o seguinte: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, vocês têm que fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E esse era o desejo de Paulo. Seja pela vida, seja pela morte. Para Paulo, viver era Cristo, morrer era lucro. Quem a gente ouve hoje falando que morrer é lucro? Se eu morrendo, eu vou deixar tudo. Vou deixar família, vou deixar bens. Para muitas pessoas, morrer é prejuízo. Paulo está dizendo, diante da sua realidade, de que morrer para ele era lucro. Ele reconhecia que a vida eterna era a oportunidade de servir a Cristo, enquanto a morte o levaria para a presença eterna com Deus. Eu não sei se você já reparou como é um velório de uma pessoa que tem essa esperança da vida eterna, e um velório de uma pessoa que não tem essa esperança da vida eterna. A diferença na questão das emoções, na questão da esperança de revermos a pessoa. Quando nós temos essa esperança de que a morte não é o fim,
mas é a oportunidade de estarmos na presença de Deus para todos sempre, e depois nós nos reencontraremos. Ela continua sendo assustadora, ela continua nos machucando, mas nós temos uma esperança onde nós nos apoiamos. Não é algo que nos leva ao desespero. Sim, como pessoas, nós nos entristecemos, machuca, a separação ela machuca muito. Para mim, o viver significa oportunidades para Cristo, e morrer é melhor ainda. Morrer é lucro, é o que Paulo estava dizendo. Só que a gente precisa entender esse texto de uma forma correta. Paulo não está aqui de forma alguma defendendo ou contemplando o suicídio. Poxa, já que viver é Cristo e morrer é lucro, vamos lá, quero estar com Cristo. Vamos. Não é isso, ele não está de forma alguma aqui defendendo ou contemplando o suicídio. A gente precisa conhecer um pouco o contexto aqui. Ele está escrevendo já como homem que enfrentou muitas dores na sua vida com Cristo de missionário. Ele enfrentou muitas torturas. Agora ele está naturalmente no fim da sua vida. E ele tinha noção de que mesmo Cristo podendo libertar daquela prisão, ele sabia que isso seria muito difícil. E Paulo já sabia que a condenação à morte era o que esperava ele. Por isso que para ele, olhar essa realidade da morte não era algo assustador. Porque ele sabia que se aqueles homens, se aquele governo, se aqueles soldados tirassem a sua vida, isso seria a oportunidade de ele estar com o seu Cristo, com o seu Mestre, e isso seria muito melhor. Porque ele estaria para sempre com o seu Senhor, com aquele em onde ele tinha esperança de se encontrar e de viver com ele. Então é por isso que ele declara, morrer é lucro. Não é assustador, mas é lucro. Travou aqui, Silas. Isso. Ixi, agora foi tudo para frente. Agora aqui. Então nós devemos desejar tanto a Cristo, que nós possamos dizer também que viver é Cristo. Viver não é os meus planos, viver não é os meus sonhos, viver não é os meus projetos. Paulo está dizendo, viver é Cristo. Sabe o que significa essa expressão? Paulo está dizendo que o propósito de cada respiração nossa deve ser Cristo. O nosso sangue, ele flui para conhecer Cristo e torná-lo conhecido. A nossa morte é vista como positiva, porque a nossa morte nos leva para Cristo. Então toda a minha vida me leva para honrar a Cristo, para glorificar a Cristo. E Paulo falou algo semelhante em Gálatas. Lá em Gálatas 2:20 ele diz o seguinte: eu estou crucificado com Cristo. Paulo declara, assim já não sou eu quem vive, mas é que Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Esse era o desejo de Paulo, de não viver uma vida voltada para os seus sonhos, para os seus projetos. Ele tinha os seus sonhos, o desejo dele era conquistar mais cidades, edificar mais igrejas. A prisão tirou isso dele, mas ele continuou fazendo aquilo que ele gostava. Ele escreveu cartas, ele evangelizou a guarda pretoriana. Nada impediu ele de viver isso daqui. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E quando a gente olha para a nossa vida hoje, as nossas agendas, nossos compromissos, nossas demandas, nossos sonhos, aquilo que investimos o nosso tempo, nossos recursos, estamos vivendo para Cristo ou estamos vivendo só para nós mesmos? Estamos vivendo para Cristo ou a vida que agora a gente vive no corpo, a gente vive sem lembrar de Deus, sem lembrar do que Ele fez na cruz? Paulo está dizendo, eu não consigo viver mais por mim mesmo. Quem dirige a minha vida agora é Cristo. Quem controla os meus pensamentos é Cristo. Eu posso ter sonhos e planos, mas eu coloco diante de Cristo para que Ele abençoe, para que Ele faça a vontade dEle. Paulo está dividido entre o desejo de partir e estar com Cristo e o desejo de permanecer na terra para o bem dos filipenses. A preocupação dele não era só com ele. Se eu viver, isso me dá mais oportunidades para ganhar pessoas para Cristo. Então a realidade eu já não sei o que é melhor.
viver ou morrer. Essa é uma outra tradução. Eu estou pressionado dos dois lados. Às vezes eu tenho o desejo de ir e ficar com Cristo, e certamente seria muito melhor para mim do que estar aqui. Essa era a realidade dele, diante daquela cela, daquela prisão, daquela realidade que estava diante da frente dele, de uma possível execução. Mas ele estava pressionado a continuar vivo, porque ele podia continuar abençoando as igrejas. Então ele diz, para mim, é muito melhor estar com aquele que veio e morreu pelos meus pecados e ressuscitou, do que estar nesse mundo de pecado, nesse mundo de maldade, aquele que nos ama mais do que nós merecemos, aquele que nos arrancou das garras da morte, que nos mantém uma vida santa, uma vida onde nós podemos ter comunhão com Ele. E muitas vezes nós, como igreja, como cristãos, nós paramos de ter essa esperança, essa expectativa de estarmos com Cristo no céu para todo sempre. A gente vive tão preso a essa terra, as coisas dessa terra, deste mundo, do agora, que a gente esquece que a nossa morada eterna não é aqui. O nosso lar eterno não é aqui, é no céu. E é por isso que muitas vezes a morte assusta tanto, e a gente não fala sobre ela. Porque a gente começa a achar que morte de fato é fim, é prejuízo. E Paulo, diante da morte, ele fala que não, era lucro, porque era estar com o Senhor. Se há uma coisa que nós precisamos voltar a ter o desejo, despertar em nossos corações, esse reavivamento pela volta de Jesus, por estarmos na presença de Jesus, por estarmos diante dele por toda a eternidade. Mas muitas vezes estamos tão focados no aqui, no agora, nas coisas, que a gente acha que o céu e o que Ele está preparando para nós não é melhor do que esse mundo. É por isso que lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz que neste lugar onde nós iremos passar a eternidade, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, desemprego, nada. Mas a gente insiste em querer ficar aqui, os nossos olhos insistem em ficar aqui. A realidade é que eu posso ajudar mais a vocês permanecendo aqui. Paulo estava convencido que se ele permanecesse na terra, haveria o progresso e a alegria dos filipenses. A sua presença aqui na terra iria fortalecer a fé daqueles irmãos, aumentar a alegria daqueles irmãos em Cristo. Sim, eu sou necessário aqui. E portanto tenho certeza que permanecerei com vocês um pouco mais, para ajudá-los a crescer e a se tornarem felizes na fé. Em nenhum momento ele está olhando para ele, os benefícios que ele teria, ele está olhando os benefícios que aqueles irmãos teriam. Esse era o plano dele. Minha permanência vai alegrar vocês, vai dar motivos para vocês glorificarem a Cristo Jesus, por ter conservado vocês são, quando eu voltar para visitá-los novamente. O desejo dele era visitá-los eles novamente. Portanto, o que a gente aprende com esse texto? Nós precisamos colocar Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Paulo está ensinando aqui a centralidade de Cristo. Quando ele fala viver para mim é Cristo, ele está dizendo em primeiro lugar na minha vida, na minha lista de prioridades, está viver com o meu mestre. Então eu falo como meu mestre, eu penso como Jesus. A vida e a morte de Paulo são totalmente dedicadas a Cristo. Jesus era a sua esperança, o seu objetivo final. E como é triste quando nós vemos pessoas que a sua esperança, o seu objetivo final na vida são tantas coisas, e Deus está bem longe de tudo isso. É por isso que você vê pessoas que passam a vida toda correndo atrás de algum objetivo, de algum alvo, e quando chega no final da vida, ele conseguiu conquistar aquilo, mas ele se sente extremamente angustiado, entristecido, porque ele buscou o que o coração dele desejou, mas aquilo não foi suficiente para suprir o vazio que nós temos, que só Jesus preenche. E mais uma vez, não estou dizendo que a gente não vai buscar os nossos objetivos, alvos, sonhos. Você tem que ter tudo isso.
mas você não pode esquecer Deus e de trazer Deus para todos esses alvos, para todos esses objetivos, para todos esses sonhos e alinhar tudo isso com a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, coloque Cristo em primeiro lugar. Outra lição que a gente aprende nesse texto é sobre a perspectiva da morte. Paulo não teme a morte. Paulo não tinha medo da morte. Ele via a morte como um ganho, pois a morte o levaria para a presença eterna com Cristo, com Jesus. Com Jesus. Você hoje tem medo da morte? Uma vez a gente fez um teatro na igreja pequena, dá pra gente fazer essas loucuras, né? A gente fez uma peça sobre a volta de Jesus. Eu combinei os irmãos que na hora que Jesus voltasse era para pegar as luzes, todo mundo tinha que gritar, quase matei todo mundo do coração. Tem que ser real, Jesus está voltando. Jesus voltou, apagou as luzes, começou todo mundo a gritar. Fartou todos os irmãos. Mas você tem medo da morte? Você olha essa realidade da volta de Jesus, da sua morte, como esperança ou com medo? De fato, querido, há muitas coisas nessa terra boas para se desfrutar. Não tem como dizer que estar com a família, estar com os filhos, com o neto, com a neta, como que isso é gostoso, como isso é bom. Mas, querido, os nossos olhos não podem ficar só aqui. Nós precisamos lembrar que tem muita coisa melhor sendo preparada para nós no céu. Lá é a nossa morada eterna. E Paulo, ele tinha esse desejo de permanecer aqui, porque não há nada errado de querer permanecer aqui. Só que ele não tirava os olhos também do céu, da esperança de estar diante de Jesus. Outra coisa que Paulo nos ensina, que a gente precisa tanto hoje, o compromisso com o bem dos outros. Paulo coloca as necessidades dos filipenses acima dos seus próprios desejos. Como a gente vê isso hoje, cada vez mais, entrando para aquela lista de coisas que está muito difícil de acontecer. Paulo colocava a necessidade daqueles irmãos acima dos seus próprios desejos. Ele desejava permanecer na terra, mas não é para viajar, para passear, para sair da prisão. Ele desejava permanecer na terra para ajudar aquela igreja a crescer na fé, a continuar vivendo uma vida de alegria com Jesus. Ele pensava no bem daquele povo, não dele mesmo. Quando a nossa vida é voltada só para nós, para o eu, meus sonhos, meu plano, minha casa, minha... Querida, a gente só perde. Foi esse mesmo Paulo que disse que é melhor dar do que receber. Mas a gente está vivendo uma realidade onde é melhor guardar. A gente está sendo ensinado que é melhor reter, guardar. Não, querido. Paulo ensina aqui a generosidade. Paulo ensina aqui a compaixão. Paulo ensina a gente a olhar lá fora. Estar aqui dentro, confortado, é uma bênção. Mas a igreja precisa também olhar lá fora. Paulo reconhece que o seu propósito aqui, e ele sabe o que fazer e por que ele está fazendo isso. A sua vida tem valor porque Deus lhe deu valor. E o nosso propósito aqui na terra é glorificar a Deus. Se você está vivo hoje, respirando, é porque Deus ama você. Sua vida tem valor, independente do que você passa, independente do que você vive. Você precisa, em tudo que você faz, glorificar a Deus. E isso é verdade para nós também. Deus nos deu valor. Paulo estava preso, mas não era a prisão que tirava dele a certeza de que ele continuava sendo valioso para Deus. Não permitam que as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, as enfermidades façam você acreditar que você não tem valor, porque Deus ama você. Ele continua amando você. Era essa a perspectiva de Paulo. Portanto, confie em Cristo, seja na vida, seja na morte. Cristo é a nossa esperança. Cristo é o nosso destino final.
Devemos viver para Ele e não temer a morte, de forma alguma. E quando a gente faz isso, a gente vive com um propósito, a gente cultiva alegria, a gente vive com esperança. Cada dia a gente entende que é uma oportunidade para servir a Cristo e fazer a diferença no mundo. Viva cada dia com essa perspectiva. Se Paulo não tivesse esse olhar, hoje a gente não estaria estudando essa carta. Ele não teria escrito essa carta. Teve a ação do Espírito Santo, a vontade de Deus, mas ele aproveitou a oportunidade de ser usado por Deus. Viva cada dia como uma oportunidade de você servir a Deus e de fazer diferença no mundo. Você não está aqui por um acaso. A fé em Cristo é fonte de verdadeira alegria, mesmo diante das dificuldades da vida. Se você está aqui hoje e não tem certeza se vale a pena viver, eu quero que você saiba, vale a pena viver, porque Cristo, Ele te dá vida, não só aqui, mas a vida eterna. Não há nenhum problema de conversar com algumas pessoas e dizer assim: olha, eu não estou me sentindo bem. A nossa cultura hoje, muitas pessoas são pressionadas a esconder o que elas estão passando, a não pedir ajuda, ao orgulho de nós não admitir que precisamos de ajuda, que nós estamos fracos, que nós estamos deprimidos. Mas, querido, quando a gente busca ajuda, nós não só somos ajudados, como a gente vai ser incentivado a servir o próximo, a colocar a necessidade dos outros acima dos nossos próprios desejos. E sabe quem ganha quando a gente ajuda o próximo, quando a gente serve o próximo? Somos nós mesmos. Não é o próximo que a gente está servindo. Amar o próximo significa estar disposto a sacrificar os seus desejos pessoais para o interesse do bem das outras pessoas. E quando a gente vive isso, a gente fortalece a fé. A fé de Paulo em Cristo lhe dava esperança e força cada dia naquela prisão, cada dia naquele ambiente limitado que ele estava vivendo. Cultivar uma vida de fé vai nos ajudar a ter força e esperança a enfrentar as dificuldades da vida. Nós devemos desejar tanto a Cristo, que possamos viver para Cristo. O propósito para cada uma da nossa respiração, a cada dia, é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. E até na nossa morte, a gente tem que ver como algo positivo, porque a nossa morte vai nos levar para Cristo. Nós estaremos com Cristo para todo sempre. Vamos ficar de pé.